Bom, boa tarde a todas e a todos. Tenho a satisfação de dar as boas-vindas. Gostaria de registrar a presença da presidente do Conselho Curador da FAP, Celita Procópio, que nos prestigia com a sua presença, como tem prestigiado também as muitas atividades que a FAP tem desenvolvido na área de China, na área das relações Brasil-China, e a FAP é hoje uma das pioneiras nesse relacionamento, tendo assinado recentemente um convênio com uma universidade chinesa, a Universidade UIP, para a criação de um Instituto Confúcio em São Paulo. Será o 4º Instituto Confúcio no Brasil, mas com uma particularidade que vai ter uma vocação empresarial e, portanto, poderá apoiar muito esse intercâmbio crescente entre empresas brasileiras e empresas chinesas. Tenho a satisfação de ter também aqui o ministro Furlan, que é um precursor de China, não só nas suas atividades empresariais, mas nas suas atividades públicas, como ministro da Indústria do Comércio, Desenvolvimento, no momento em que se deu uma grande virada em relação à China. Tenho a satisfação de ter aqui conosco o professor Machado, que é o vice-diretor da Faculdade de Relações Internacionais e de Economia, que também estão se tornando cada vez mais sino-brasileiras. E gostaria de mencionar a presença aqui do embaixador do Brasil em Pequim, Clodoaldo Guenei, que, ao meu ver, não é só porque eu sou amigo dele, é um dos grandes diplomatas que o Brasil tem, que o Itamaraty, em boa hora, colocou em Pequim, um posto que se torna cada vez mais importante. As nossas carreiras se misturaram muito no Itamaraty e eu pude acompanhar muito de perto a grande contribuição que o Clodoaldo deu na área de comércio, como negociador no GATT, negociador na rodada Uruguai e embaixador junto à OMC. Portanto, me parece ser a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, no momento em que as relações Brasil-China se expandem de uma forma muito importante, muito significativa, muito promissora, ainda que não existam, não deixem de existir dificuldades e desafios. Eu falo hoje aqui em nome da FAP, da qual sou diretor internacional, diretor do Centro de Estudos Americanos, mas também como presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, conselho que tem feito muita coisa aqui na FAP, em termos de seminários, em termos de palestras. E essa é uma parceria que eu, dos dois lados, prezo muito. Eu diria duas palavras sobre o Conselho Empresarial, Clodoaldo, antes de passar a palavra a você, para prestar um pouco de conta. Nós tivemos uma reunião agora com os membros do Conselho Empresarial e nós mostramos que o Conselho tem feito muita coisa. E aí a Júlia, que está aqui presente, que é secretária executiva, tem muito do mérito por isto. Em termos de publicações, em termos de pesquisas, nós realizamos uma pesquisa importante e pioneira sobre os investimentos chineses no Brasil. Estamos concluindo outra igualmente relevante sobre os investimentos de empresas brasileiras na China. Temos realizado um grande número de palestras sobre China, sobre as relações Brasil-China. Temos trabalhado em suprir esse gap de conhecimento que muitas vezes é citado pelas empresas como uma das dificuldades de fazer negócio com a China. Daí minha satisfação em que a FAP tenha concluído esse acordo para a criação de um Instituto Confúcio aqui, que não vai só estudar, não vai só ensinar mandarim, vai ensinar um pouco de cultura chinesa e vai ter uma parte também empresarial. E o Conselho tem buscado uma articulação muito próxima com o governo. Uma das coisas que diferencia China e Brasil nessa sua relação bilateral é o fato de que a China, muitas vezes, não se sabe se está se falando com uma empresa
privada com apoio do governo, ou com uma empresa pública que desenvolve uma atividade privada, mas em ambos os casos, uma estreita articulação do governo, que inclusive tem uma agência especial para cuidar das empresas chinesas que investem no interior. Daí essa grande articulação, essa grande coerência que existe nas posturas, na visão estratégica mesmo, entre o governo e as empresas chinesas. E o Conselho tem buscado ser um intermediário, ser um porta-voz das empresas junto ao governo. Eu tenho muita satisfação que nós temos dado a nossa contribuição, por vezes modesta, mas em levar ao governo o ponto de vista empresarial, como nós fizemos agora, recentemente, na preparação da reunião da COSBAN, que é a grande comissão a nível de vice-presidente e vice-primeiro-ministro da China, que mais ou menos orquestra e define os rumos dessa cooperação. Nós temos, e só para completar, não só um elenco de realizações que eu acho que nós buscamos cumprir, mas temos alguns projetos importantes pela frente. E um deles, sobre o qual nós estivemos conversando hoje com o embaixador Clodoaldo, é a conferência anual do Conselho Empresarial, que vai se realizar em junho, e que vai buscar tratar de alguns temas que já são relevantes e de outros que podem se tornar ainda relevantes. Sem dúvida, a primeira questão, que eu acho que o embaixador Clodoaldo vai mencionar, é o fato de a China estar passando por uma dupla transição, e as duas delas importantes. Primeiro, uma transição política, com um novo governo, novos quadros dirigentes no partido, e uma não menos importante é a transição econômica. É a China pós-crise, é a China à luz do seu 12º plano quinquenal, que vai introduzir importantes mudanças no seu projeto econômico, uma conversão para a economia interna, um pesado investimento na área de tecnologia. A China não quer ter mais ou exportar apenas o Made in China, ela quer exportar o Developed in China. Isso vai redirecionar suas exportações e certamente terá um impacto no relacionamento econômico e comercial da China com o Brasil e com a América do Sul. Nós vamos falar sobre os investimentos, essas duas pesquisas que nós estamos realizando, e vamos tocar num tema que é o grande desafio. Eu acho que o embaixador Clodoaldo é a pessoa indicada para falar sobre isso, que é o grande desafio da competitividade. Ou o Brasil enfrenta esse desafio, ou nós vamos ter grandes dificuldades na área do comércio exterior, não só com a China, mas com um grande número de países. A China apenas dramatiza e chama atenção para esse grande problema, que é o fato do Brasil ter se transformado numa plataforma de produção de altos custos. Isso é um problema nosso, é um problema que nós vamos ter que enfrentar, mas talvez algumas medidas mais tópicas possam ser tomadas em relação à China. A COSBAN tratou de várias delas, e aí mais uma vez o embaixador vai falar sobre isso, mas eu acho que nós temos que conversar também com o governo, como nós vamos fazer, porque temos alguns projetos de parceria na realização de estudos em comum, na incorporação de novos setores ao intercâmbio, e, ao falar de novos setores, e se falamos de agregação de valor, nós temos que pensar naqueles em que nós somos mais competitivos, e o candidato óbvio é o agronegócio. Eu sempre defendi que o agronegócio tivesse uma participação mais ativa justamente nesse esforço de diversificação e de agregação de valor, e eu vou, talvez, me antecipar a algo que o ministro Fulão possa depois comentar, que é uma notícia muito importante que ele nos trouxe, que é a Sadia, a BR Foods, iniciam um trabalho de distribuição dos seus produtos na China. Eu acho que essa é uma notícia extremamente importante e que eu acho que muda consideravelmente o cenário do relacionamento Brasil-China, porque eu espero que depois da BR Foods outras empresas sigam este caminho, e este é o único caminho que nós podemos cursar com sustentabilidade, para dizer assim, ao buscar reequilibrar essa diferença de qualidade que existe entre as exportações e as importações brasileiras. E vamos tocar também num tema provocativo, é um grande desafio, o Conselho assumiu esse desafio,
vai realizar um estudo sobre isso e quer aprofundar e discutir isso, inclusive, na sua conferência, que é esse tema controverso, complicado, mas talvez possível, do comércio em moeda local. Portanto, nós temos aí uma agenda muito interessante pela frente, que o Conselho vai levar com o apoio dos seus associados, com o interesse que as coisas da China despertam, haja vista o interesse que hoje a palestra do embaixador Clodoaldo despertou aqui na FAP. Não é fácil encher esse auditório, ele está cheio, eu vejo com satisfação um grande número de alunos, mas também de outros convidados. É como eu gosto, falta só ter gente sentada no corredor. Daqui a pouco. Muito bem, e com isso eu passo a palavra e agradeço muito a presença do embaixador Clodoaldo Guiney. É um amigo querido e é um dos grandes diplomatas que o Brasil tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por suas palavras, que só posso atribuir à enorme amizade que nos une. Eu fico muito contente de ter aqui hoje na mesa o ministro Furlan, que conheci quando no governo, e com ele compartilhei várias experiências na área de negociação comercial, o professor Machado, e queria agradecer muito, logo de início, a sua iniciativa do Conselho Empresarial e a FAAP, a oportunidade que me dá de falar um pouco sobre China e sobre relações Brasil-China. A FAAP é uma universidade que eu tenho sempre presente, porque uma de minhas filhas se formou aqui em artes plásticas e ela sempre se recorda com grande saudade dos seus tempos da FAAP. E eu fico contente que a FAAP hoje está desenvolvendo esse esforço de colaboração com a China e de desenvolver um melhor entendimento sobre China no Brasil. Isso é algo muito importante e eu acho que outras universidades brasileiras também estão começando a despertar para essa necessidade de entender de China. China é um pouco o outro, e é o outro clássico, porque é tão diferente que é preciso que a gente desenvolva um esforço extraordinário de compreensão para que a gente possa trabalhar com a China. Eu vou procurar desenvolver a minha breve palestra em 4 partes. A primeira parte vai estar dividida em 3 blocos, e ela tem a ver com a China, e tem a ver com o momento que a China está vivendo. Esse momento passa, como o embaixador Sérgio Amaral indicou, por 2 transições importantes e por uma outra que ele não mencionou, mas que eu acho que também é importante, que é a transição na área externa. E eu vou passar rapidamente em revista esses temas que são a parte da transição política e a parte política interna chinesa, a parte econômica e a parte de relações internacionais. E depois vou fazer umas breves considerações sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a China. Deixa eu, então, começar com a transição política e o momento que a China está vivendo. Esse ano, como vocês sabem, é um ano do dragão. O ano do dragão é sempre um ano especial na China. É um ano um pouco imprevisível. É um ano que, às vezes, produz grandes eventos, grandes resultados, às vezes também produz grandes tragédias. O ano do dragão nunca passa desapercebido. E esse ano é um ano do dragão muito especial, porque é o ano no qual vai se completar o processo de transição
entre a quarta e a quinta geração no governo chinês. Ao final do ano, vai se realizar o 18º Congresso do Partido, e o 18º Congresso do Partido deve selar a nova estrutura do poder na China, escolhendo o presidente, secretário-geral, os membros da comissão permanente, os membros do Politburo, os membros do Comitê Central. Esse processo se estende do final do ano até começo do ano que vem e culmina com a sessão da Assembleia Nacional Popular, que sacramentará todo esse processo. Mas a transição, na realidade, já começou. Já existe um líder indicado para substituir o presidente Hu Jintao, o vice-presidente Xi Jinping, que acabou de realizar uma importantíssima visita aos Estados Unidos. Nesse contexto da política interna e no contexto da transição, eu queria tratar de três palavras ou de três conceitos: estabilidade, transição e controle. E a palavra controle ela vai aparecer nos outros blocos da minha exposição, e eu vou explicar por que ela vai aparecer. Estabilidade. O Deng Xiaoping, quando ele começou a estruturar o socialismo com características chinesas e iniciou o processo de transformação, reforma e abertura, porque ele é tão conhecido e que gerou todo um processo de modificação profunda do panorama chinês, ele tinha uma preocupação fundamental que era a base para esse processo de abertura e reforma, que era a preocupação com estabilidade. Como um líder que sofreu com a Revolução Cultural, que passou por os vários períodos de perturbação, porque passou a China na sua história recente, a preocupação central do Deng era com a estabilidade e com a ideia de que sem estabilidade não há crescimento e não há possibilidade de realizar qualquer processo de desenvolvimento. E a estabilidade passou a ser um valor central dentro da análise política chinesa. A estabilidade pensada pelo Deng, ela estava estruturada, claro, em torno do partido, como o grande garante da estabilidade na China, junto com as Forças Armadas chinesas. Garantes da soberania, da integridade territorial e da estabilidade. Se vocês olharem o desenvolvimento do conceito de estabilidade ao longo do tempo na China, vão ver que ele se torna um conceito que passa, a partir de um certo momento, a ser questionado. Mas, na realidade, a reforma e a abertura têm dentro de si o conceito de estabilidade. Não é possível pensar uma reforma profunda da situação, da organização econômica da China sem ter subjacente a estabilidade. E a abertura requer também uma estabilidade das relações externas, estabilidade do processo de globalização que abre oportunidades para que a China dele se beneficie. A partir de um certo momento, a estabilidade passa a ser vista como algo que gera preocupações.
e um importante sociólogo chinês desenvolveu o conceito de estabilidade rígida. No pensamento confuciano, que é cheio de máximas, mas que é muito mais rico do que as máximas, às vezes a gente aprecia o pensamento confuciano e, às vezes, não o entende e acha que ele é um pensamento só em torno de formulações genéricas e máximas, e ele vai muito além disso, né? Uma dessas máximas é de que o Zhuangzi, minha pronúncia do chinês é péssima, eu vi que o sordo ali protestou com a minha pronúncia do chinês, que é digamos, a pessoa com autoridade, ou, em algumas tradições inglesas, o gentleman. Então, o gentleman deve se comportar como um bambu. Ele dobra, mas não quebra, e volta sempre à posição vertical. O conceito de estabilidade, que é um conceito importante para entender o sistema político chinês, com o passar do tempo, ele vem ganhando uma rigidez crescente. E é importante ter esse tema presente na transição para a quinta geração, porque um dos grandes desafios da quinta geração na China será seguramente como manejar o conceito de estabilidade e como dar a essa estabilidade uma dimensão de flexibilidade que permita uma renovação do sistema político sem ameaçar o crescimento, o desenvolvimento e digamos, a estrutura do poder na China e o socialismo com características chinesas. A transição é sempre um momento importante. No caso da China e dessa transição, ela é especialmente importante porque vai haver uma renovação muito grande dos quadros dirigentes chineses. Dos 9 membros da Comissão Permanente do Bureau Político, 7 devem ser substituídos. Dos 25 membros do Politburo, uma grande maioria deve ser substituída. E dos 200 e tantos da Comissão Central, também um bom número deve mudar. E a nível do estamento de governo, que está abaixo da estrutura do partido, no Conselho de Estado, o primeiro-ministro Wen Jiabao, uma figura tão importante como o presidente Hu Jintao dos últimos anos na China e que é responsável por taxas tão expressivas de crescimento na China, o primeiro-ministro Wen Jiabao também se retira. Né? Todas essas pessoas deixam o poder por terem atingido o limite de idade. E o Conselho de Estado vai passar por uma modificação importante. Então, muda a cúpula do partido e muda a estrutura de governo e muda a geração. Assume a quinta geração e os membros da quarta geração, ao atingirem a sua idade, passam para a aposentadoria. Então, essa é uma transição de grande importância. E é uma transição que desperta, em todos os observadores da política chinesa, grandes indagações sobre quais vão ser os objetivos, rumos, etc., que essa quinta geração vai imprimir à China. É muito difícil a gente procurar visualizar
qual vão ser os objetivos e metas e rumos da quinta geração. E, sobretudo, não só porque os novos líderes não aparecem tanto e são extremamente cuidadosos nas suas colocações, como porque essa nova geração vai ter diante de si desafios importantes que terá que enfrentar. E a característica hoje da organização do governo na China e do poder na China é menos de líderes carismáticos e de líderes que detinham um poder pessoal enorme, como o Mao, e mais de líderes que são primos inter pares. É um governo muito mais colegiado, é uma estrutura muito mais, digamos, integrada, onde, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes no exterior, existe um debate intenso, e onde se confrontam linhas diferentes de posição sobre os temas mais diversos, desde a transição política, a transição econômica, ao posicionamento no campo das relações internacionais. Então, há um debate enorme na China, que muitas vezes não é apreciado, porque as pessoas acham que não é um regime fechado, não há grande debate. Não é assim, pelo contrário. Existem correntes importantes, a facção da Liga, existe a corrente dos príncipes e vários nomes interessantes que compõem esse universo da liderança chinesa e das grandes facções dentro do partido e na sociedade chinesa. E há um debate de ideias e concepções extremamente rico na China. Muitas vezes, eu, como embaixador, ao participar de conferências e debates com intelectuais chineses, eu me espanto ao verificar o grau de liberdade com que as pessoas tratam certos temas e as críticas que são feitas a determinados aspectos do governo. O último conceito que eu queria desenvolver, e que eu vou, como disse, repetir nos outros dois blocos da minha exposição sobre China, é o conceito de controle. Os chineses, a partir de uns 5, 6 anos atrás, iniciaram um concurso na China inteira para escolher qual o caractere representativo do ano. E, no ano de 2011, foi escolhido como caractere representativo do ano da China, não da parte de relações externas, mas da China, o caractere CON. CON significa controle. Significa muitas outras coisas também. É um caractere complexo, mesmo no quarto tom, que eu tentei reproduzir, ele significa acusar, significa várias outras coisas. Mas, no caso, o caractere foi escolhido por significar controle. E por quê? Porque já estava em execução um processo de transição, e porque a economia chinesa, que é o tema que eu vou tratar a seguir, enfrentava desequilíbrios, e o controle desse processo passava a ser fundamental. E é por isso que a palavra controle passou a ser a palavra que caracterizou para os chineses o ano de 2011. E é verdade. Ou seja, o controle em todas as áreas, ele aumentou no sentido de criar condições para que a transição se processe de uma forma absolutamente tranquila. Deixa eu falar agora da economia e de por que
a questão do controle também é importante na área econômica. Como na questão da política interna, em que eu tratei de estabilidade, transição e controle, aqui eu vou tratar de rebalanceamento, mudança de modelo e controle. Já que eu falei em controle, deixa eu começar pelo controle. Os pronunciamentos do primeiro-ministro Wen Jiabao e de várias outras altas autoridades chinesas vêm indicando já há algum tempo que a economia chinesa está desbalanceada, descoordenada e que é importante reforçar o controle da atividade econômica. O ano de 2011 assistiu a um processo de inflação acelerada na China, assistiu a uma série de desequilíbrios importantes, começaram a ser absorvidos os resultados da grande injeção de recursos que a China provocou na economia para fazer face à crise de 2008, 2009. Então, esse conjunto de fatores levou a uma série de desequilíbrios financeiros, desequilíbrios na área de investimento, desequilíbrios no sistema de preços, e esses desequilíbrios foram se tornando cada vez mais complexos e, portanto, era necessário restabelecer o controle e promover as outras duas questões que são fundamentais para entender a economia chinesa: rebalanceamento e mudança de modelo. Então, vamos olhar um pouco o que é rebalanceamento e o que é mudança de modelo. Elas não são excludentes, pelo contrário, há uma interpenetração entre rebalanceamento e mudança de modelo. Mas rebalanceamento é mais simples, mais a curto prazo, mais focado do que mudança de modelo, que é uma tarefa de médio e longo prazo de imensa complexidade. O diagnóstico do 12º plano, ele foi claro ao indicar que havia um esgotamento do modelo de crescimento chinês. Na realidade, esse diagnóstico vinha do 11º plano. E a economia chinesa vinha passando, na execução do 11º plano, por um processo de rebalanceamento e mudança de modelo. Mas esse processo acabou sendo interrompido pela crise e quando a economia chinesa teve que o governo teve que injetar uma massa gigantesca de recursos na economia para evitar que houvesse uma queda brusca no crescimento chinês, o que a China conseguiu. A China, durante todo o período da crise, manteve taxas de crescimento extremamente elevadas. Mas esse processo de injeção maciça de recursos e o fato de que a taxa de investimento, que é o grande alicerce do crescimento chinês, chegou a 50% do produto, o que é uma taxa de investimento inacreditável, levou a desequilíbrios. Hoje está claro que digamos, os motores do crescimento chinês, a taxa de investimento e a participação da China na globalização e o fato de que a China galgou posições numa velocidade extraordinária em termos de comércio internacional, passando em poucos anos para primeiro, de 15º para primeiro exportador mundial, né? E isso teve a ver com uma realidade internacional que não existe mais, a de uma economia americana que era o consumidor, em última instância, do mundo inteiro. Uma economia que não poupava, todos os recursos eram voltados para o consumo e uma equação que se fechava com a China exportando para os Estados Unidos e adquirindo títulos da dívida americana como forma de financiar esse processo e os déficits americanos crescentes. Bom,
isso acabou com a crise. Mas já antes da crise, o diagnóstico era de que esse modelo era insustentável. É necessário, portanto, promover o que se chama de remanejamento, o rebalanceamento da economia chinesa. E o rebalanceamento envolve, basicamente, duas coisas. Envolve mudar os preços do trabalho e do capital e fazer com que uma economia baseada no trabalho barato, na utilização maciça de recursos naturais, e com uma capacidade de investimento gigantesca, esses fatores mudem de preços relativos e se encareça o preço do trabalho e o preço do capital. O fato de a China fazer um rebalanceamento interno não significa necessariamente que o rebalanceamento externo ocorrerá, mas, no caso, ele está ocorrendo. Se vocês olharem o perfil do superávit chinês, ele está caindo a cada ano, e o ano passado foi de 155 bilhões, uma cifra muito menor do que era em 2007, e é possível que este ano a China, pela primeira vez em muitos anos, tenha déficit em sua balança comercial. Então, está ocorrendo, os salários aumentaram mais de 20% no ano passado e segue uma trajetória de aumento. Eu não tenho aqui tempo para entrar na explicação desse fenômeno, que é uma coisa complexa, tem a ver com fatores demográficos, mas tem a ver com uma determinação do governo chinês de corrigir a concentração de renda que estava se produzindo à escala extraordinária na China com o crescimento acelerado do produto chinês. E, no mercado financeiro, a semana passada, o Banco Central da China indicou que pretende começar a implementar reformas profundas do mercado financeiro chinês, que vão mudar completamente as condições do mercado e as condições de operação no mercado financeiro e o custo do dinheiro, do capital na China. Então, há um rebalanceamento em curso, e esse rebalanceamento está tendo um impacto externo. E esse impacto externo é positivo para todos os parceiros comerciais da China, pois significa, como eu disse, que a China se tornará um importador cada vez mais importante e deve assumir o papel de maior importador mundial, substituindo os Estados Unidos. E há um rebalanceamento na área da taxa de câmbio. Apesar do ritmo de valorização do yuan ser lento, há uma valorização clara do yuan que vem numa trajetória de vários anos. Se comparar a taxa, aí vai taxa nominal, taxa real, taxa de câmbio, vai ver que todas elas apresentam uma trajetória de valorização, e o yuan esse ano valorizou algo em torno de 5%. Na realidade, o setor... 2011, né? O yuan? 5%. 5%. O ano passado, perdão. Esse ano, há previsões de que pode seguir nessa trajetória de 5%, mas isso vai depender, a meu ver, e segundo os analistas, de duas coisas. A primeira é como vão se comportar as políticas fiscais e monetárias dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, e o que vai acontecer com as taxas de câmbio dessas moedas. E, em segundo lugar, do comportamento do setor exportador chinês, que está sofrendo um impacto grande do processo de rebalanceamento, né? E as taxas de crescimento das exportações chinesas estão caindo. Ou seja, há taxas positivas, mas as taxas de crescimento são muito menores do que eram alguns anos atrás. Deixa eu falar rapidamente sobre mudança de modelo, senão não vou conseguir terminar no tempo. Esse é um processo muito mais complexo. Esse é um processo profundo de transformação da base do crescimento chinês.
é o que os chineses chamam de passar de um modelo extensivo para um modelo intensivo, de um modelo baseado na quantidade e um modelo baseado na qualidade, de passar de uma economia consumidora maciça de recursos naturais, numa economia onde as indústrias estarão muito mais direcionadas para a área de tecnologia, inovação, criatividade, etc. De uma economia onde a matriz energética ainda é 70% à base de carvão, para uma economia verde, com fontes renováveis de energia, assumindo uma participação crescente na matriz energética chinesa. Então, esse processo, que tem muitas outras dimensões, tem uma dimensão social imensa, com a melhoria da redistribuição de renda, tem uma dimensão social também na aceleração do processo de urbanização da China. Pela primeira vez, a população rural é menor do que a população urbana, e esse processo vai se acelerar nos próximos anos. Então, isso vai mudar a face da economia chinesa. Ora, esse processo não é um processo fácil, não é um processo trivial, e requererá um manejo de política macroeconômica e microeconômica, porque ele vai envolver mudar a base do crescimento a nível das indústrias, mudar a estrutura de propriedade no setor produtivo, reduzindo o setor estatal. Agora acabou de sair o estudo conjunto Banco Mundial, Governo Chinês, China 2030, e uma das conclusões é essa de que a China tem que acelerar o processo de reformas estruturais como forma de garantir o seu crescimento futuro. Então, esse processo é no campo econômico, é o grande desafio da quinta geração. Concluído com êxito, a China se tornará a primeira potência econômica mundial, um país desenvolvido, o nível de renda da população chegará a níveis das grandes economias desenvolvidas. Deixa eu agora falar muito rapidamente sobre relações externas, e aí eu vou tratar de três coisas: ascensão, multipolaridade e controle. Nós estamos assistindo a uma ascensão extraordinária da China no plano internacional. Essa ascensão chinesa não é uma ascensão isolada. O Brasil está ascendendo, a Índia está ascendendo, os outros países emergentes estão ascendendo. Os processos são diferentes, mas há uma mudança em curso no cenário internacional de grandes proporções. Se vocês lerem o documento sobre desenvolvimento pacífico, que foi o grande documento sobre política externa chinesa, publicado pelo governo no final do ano passado, vão ver que uma das grandes, digamos, premissas do raciocínio em matéria de política externa é de que o mundo está mudando profundamente e que as transformações que estão ocorrendo no mundo são de uma ordem sem precedentes. Pela primeira vez, assiste-se a um início de construção de um possível mundo multipolar. Há uma substituição da unipolaridade e da hegemonia norte-americana por uma ordem internacional, cujo desenho ninguém sabe muito bem qual será, mas que terá características completamente diferentes. E a multipolaridade, que sempre foi um objetivo de longo prazo da política externa chinesa, se vocês olharem desde a época do Deng, vão ver que o objetivo era chegar à multipolaridade, o que passava por um processo de ascensão chinesa e de recuperação do poder e do prestígio da China e por um processo de ascensão de outros países, mas esse processo era visto como algo a ser alcançado a longo prazo.
o que mudou com a crise? A crise acelerou dramaticamente esse processo. Se ele vai ser concluído, como ele vai ser concluído, isso aí não é um objeto de grande especulação. Mas, para quem olha política externa e para quem olha relações internacionais, eu acho que esse é um grande momento, porque estão se processando transformações que podem levar a um mundo completamente diferente. E é um desenho completamente diferente, porque eu não acredito que, se a China se transformar na primeira potência econômica mundial e se houver um deslocamento crescente das forças da globalização para a Ásia do Leste, o Pacífico, e se outros países emergentes como o Brasil seguirem no seu processo de crescimento e se tornarem os principais responsáveis pela taxa de crescimento da economia mundial, pelo comércio mundial, etc., e o comércio entre esses países está crescendo de forma expressiva, que isso não vai se refletir na estrutura de poder mundial. Na realidade, isso já está acontecendo, em forma ainda inicial, mas com o G20, com as transformações das organizações de Bretton Woods, etc. Bom, e controle, por quê? Porque é importante que esse processo seja controlado, e que seja controlado especialmente a nível da relação entre a superpotência e a potência em ascensão. Essa relação, que hoje é a relação, digamos, bilateral mais importante e mais complexa do mundo, ela torna-se uma relação que deve ser cuidadosamente controlada. E é necessário controlar esse processo de transição para a multipolaridade. Infelizmente, eu não tenho como me estender mais sobre essas questões, mas eu espero que eu tenha deixado com vocês alguns temas que coloquem algumas interrogações sobre como olhar a China hoje, tanto do ponto de vista política interna, do ponto de vista da economia e do ponto de vista das relações internacionais. Deixa eu agora falar brevemente sobre as relações entre o Brasil e a China. Essas relações são relações que tiveram um crescimento extraordinário nos últimos 10 anos. E são relações que têm pela frente um futuro também potencialmente extraordinário. Mas são relações que estão passando agora por um período complexo, e um período que envolve desafios. Nós, ao olharmos as relações entre o Brasil e a China, devemos reconhecer o caráter extraordinário da China como parceiro, o fato de que hoje temos o maior superávit brasileiro no seu comércio exterior com a China, o fato de que as exportações brasileiras tiveram um crescimento muito significativo, apesar da crise, com a queda nos mercados dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, por causa da China, da demanda chinesa por matérias-primas, produtos agrícolas. Isso é extraordinariamente positivo e reflete essa complementariedade entre as economias brasileira e chinesa. Ao mesmo tempo, a China representa um desafio imenso para o Brasil, em especial para o setor industrial brasileiro. A China tem, hoje, o maior setor manufatureiro do mundo. E esse setor manufatureiro ele é o ponto final de uma cadeia produtiva extensa que envolve, sobretudo, os países do leste da Ásia, mas que incorpora também países europeus e os Estados Unidos, etc. Uma parte enorme das exportações chinesas de produtos manufaturados, na realidade, o valor gerado na China é muito pequeno. Ela incorpora produtos, insumos, partes, peças, etc., que vêm
de uma série enorme de outros países. Essa processing trade, no qual a China é o ponto final, ela é muito bem exemplificada pelos produtos da Apple, né? Os produtos da Apple que têm a montagem final na China, o iPhone, o iPad, etc., eles, na realidade, o que fica de valor agregado chinês é algo em torno de 5%, 6%, 7%. Todo o resto são componentes, partes, peças, etc., importados de uma quantidade enorme de fornecedores. Isso se aplica a uma quantidade imensa de outros produtos que compõem essa processing trade. Então, esse desafio chinês, ele se coloca porque a China fez uma aposta clara na globalização. A China assumiu a globalização como um fato e como uma tendência da qual ela poderia se beneficiar. Abriu as zonas de processamento especial, as zonas especiais para os investimentos estrangeiros, absorveu milhares de empresas multinacionais do mundo inteiro e investiu na abertura de seu comércio exterior. E eu assisti à comemoração do 10º aniversário da acessão da China ao OMC, presidida pelo presidente Hu Jintao, para aí vocês verem a importância que é dada a esse processo na China, e cerimônia para a qual o presidente convocou todas as lideranças regionais da China. E qual era a mensagem do presidente Hu Jintao? Era de que a grande tarefa da China era aprofundar o processo de abertura da economia chinesa e de modernização da economia chinesa e de reforma da economia chinesa. É claro que existem imensas resistências a esse processo e é por isso que o processo tem enfrentado tantas dificuldades. Mas há uma clara visão de que é preciso prosseguir com esse processo. Então, o desafio chinês é um desafio que é sentido não só pelo Brasil, mas por todos os países, na realidade. Se a gente olhar o diálogo da China com os Estados Unidos, quais são as grandes questões do diálogo da China com os Estados Unidos? Da parte dos Estados Unidos, a questão de economia de mercado, a questão da taxa de câmbio, a questão da proteção dos direitos de propriedade intelectual, e por aí vai. Quais são as grandes questões da China em relação aos Estados Unidos? A da abertura dos Estados Unidos para os investimentos chineses, a da eliminação das restrições aos produtos da exportação de produtos de alta tecnologia para os Estados Unidos, a do reequilíbrio da economia norte-americana, aumentando a taxa de poupança da população americana. Bom, então, vai ver que os temas não são muito diferentes. E, no caso do Brasil, nós temos um superávit enorme na relação com a China. No caso da Índia, por exemplo, o déficit hindu na relação bilateral é imenso. O ano passado chegou quase a 30 bilhões de dólares. Então, a gente tem que olhar essa equação da relação Brasil-China como uma relação positiva, uma relação que tem futuro, mas uma relação que tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida no sentido de mudar o perfil da relação, em fazer aquilo que a presidenta Dilma Rousseff chamou, na sua importante visita o ano passado aos Estados Unidos, de um salto qualitativo na relação. Eu não tenho muito tempo mais, já passei do meu tempo, mas eu queria simplesmente concluir com essa questão do salto qualitativo. O que isso significa? Isso significa fazer um esforço enorme, em conjunto com os chineses,
para mudar o perfil das exportações, para fazer com que a indústria brasileira tenha mais acesso ao mercado chinês, participe mais dos benefícios dessa relação comercial, fazer com que os investimentos se direcionem para aquelas áreas onde haja uma clara prioridade para recepção de investimentos, que sejam complementares, que desenvolvam parcerias com empresas brasileiras, para desenvolver um novo conjunto de complementariedades que vão muito além dessas do investimento e do comércio e da complementariedade financeira, porque a China é o grande país superavitário do mundo, que é a complementariedade na área de ciência e tecnologia, no desenvolvimento das indústrias emergentes e áreas em que Brasil e China têm muito a ganhar através de uma cooperação intensificada e a fazer uma cooperação crescente no que os chineses gostam de chamar de área humanística, que é a área do intercâmbio cultural, é a área do intercâmbio educacional. Nós temos agora um programa Ciência Sem Fronteiras e a China pode ser um país para o qual eu espero grande número de estudantes brasileiros se dirija para, e com o benefício não só de aproveitar das universidades chinesas, mas de conhecer melhor a China, aprender mandarim e desenvolver essa percepção do universo cultural chinês, que é um universo de extraordinária beleza e um universo que pode beneficiar a todos nós se nós tivermos abertura de olhar para a China como um outro, mas um outro que vale a pena conhecer e não um outro que é um inimigo, que é um adversário e que é um competidor. E isso eu acho que o meio acadêmico pode dar uma enorme contribuição, olhando essa cultura chinesa e olhando tendo essa visão da China, que é a visão de aprender com a China. E nós temos também muito a ensinar a China. Basta mencionar questões como meio ambiente, direitos humanos, a área de transição política, abertura. Então, nós temos uma quantidade a questão da distribuição de renda, programas sociais. Então, o Brasil tem muito a contribuir, e tem muito a contribuir também na área de tecnologia, onde em muitos setores nós estamos muito mais avançados do que a China. Então, eu queria terminar com essa visão positiva das relações e com essa esperança de que, nos próximos anos, eu já não estarei mais, mas vocês todos sigam interessados em China, sigam procurando entender a China e sigam procurando fazer com que as relações entre o Brasil e a China cada vez mais beneficiem o Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito ao embaixador Clodoaldo por essa excelente apresentação. Eu acho que foi uma apresentação muito esclarecedora. De um observador externo, isso por vezes é mais importante do que um chinês falando, porque ele conhece aqueles pontos sobre os quais nós muitas vezes temos dúvidas ou não conhecemos. Foi uma apresentação muito tranquilizadora, porque todos nós que acompanhamos a relação com a China, e muitas vezes nos assustamos, que a China realmente, por vezes, assusta pela dimensão, pela aceleração do seu processo de crescimento e de presença no exterior. Tranquilizadora por quê? Porque mostra que aqueles que hoje no Brasil estão no comando dessa relação, que tem um papel importante, um papel chave nesse relacionamento,
estão vendo as coisas com muito realismo, com muito bom senso, sem deixar de reconhecer as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, também valorizando as muitas possibilidades que esta relação tem para nós. E acho que foi uma apresentação muito integradora, que é muito difícil encontrar em palestrantes sobre China, sobretudo muitos que nós temos convidado, porque são especialistas. Tem uns que veem só a questão econômica, na questão econômica só a questão bancária, dos créditos podres, outros que apresentam um número enorme de fotos dos novos líderes chineses. E eu acho que essa integração que você fez, Clodoaldo, foi muito importante para a gente entender um pouco melhor. Para a gente entender um pouco melhor um tema que é cada vez mais importante para nós e que eu vejo que, felizmente, tem um número cada vez mais importante de pessoas que estão buscando entender. Eu gostaria de abrir, acho que você concorda, a perguntas, mas antes eu gostaria de aproveitar a presença entre nós do ministro Fulano para contar uma história muito curtinha, mas é uma história muito importante, muito significativa daquilo que o Clodoaldo falou. Nós precisamos ter um esforço comum, governo, setor privado, para fazer essa virada de qualidade. E a história sua é, a meu ver, a mais significativa que eu tenho escutado sobre o caminho dessa virada de qualidade. Bom, muito rapidamente, boa tarde a todos. Eu fui a primeira vez à China na primeira exposição brasileira em Pequim, em 1982. Eu acho que muitos chineses não tinham visto um estrangeiro. Eu me lembro que fui à Grande Muralha e estava muito calor, estava Brancazinski, recentemente falecido, e mais dois, e que nós tiramos a camisa, porque estava muito calor. E parou o trânsito na Grande Muralha. Aí perguntamos ao guia, é ofensivo tirar a camisa? Ele falou, não, é que a maioria das pessoas aqui nunca viram uma pessoa da raça de vocês, né? E um deles era gordo, inclusive, porque na China não tinha gordo em 1980, a não ser o Mao Tse-tung, que já estava na tumba. Mas o que o embaixador me pediu para falar é que a empresa Brasil Foods, ela firmou recentemente um acordo com uma empresa, uma grande empresa chinesa, uma joint venture 50-50, que já é a segunda que nós fazemos, com a Da Zhonghong, para fazer a distribuição nacional dos nossos produtos com a marca Sadia. Nossa primeira joint venture foi logo depois da Copa do Mundo de 94, quando eu saí de Los Angeles, no sofrido disputa de pênaltis, né, que o Baggio chutou para fora, e fui inaugurar a nossa joint venture com o Ministério da Agricultura da China, 50-50, de uma churrascaria brasileira. Eu visitei, aliás, com o Fernando Henrique, Lula, vários visitaram lá, que era o ponto de encontro dos brasileiros. Antes dos Jogos Olímpicos, todas aquelas quadras, inclusive a churrascaria, foram demolidas para alargar as avenidas, você deve lembrar, e nós resolvemos mudar de ramo, né? Mas a nossa ideia é distribuir os produtos lá, como uma primeira etapa, olhando inclusive a industrialização local. Eu até falei ao embaixador que no domingo estou indo para Dubai, Arábia Saudita, porque nós estamos construindo uma fábrica no Oriente Médio, onde já temos uma marca. Então, a possibilidade de se construir uma marca na China é muito maior do que construir nos Estados Unidos ou na Europa, principalmente para uma empresa que, modéstia à parte, tem qualidade, competência e está hoje em 120 países, né? Então, claro que não vou ser eu que vou fazer, porque já estou na fase do Clodoaldo também e do Sérgio Amaral, mas a verdade é que a China, para nós, é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça, né? Aliás, uma curiosidade, para finalizar, há um tempo atrás estava numa reunião no exterior e citei aquela história que toda vez se fala que crise e oportunidades é o mesmo ideograma, né?
Aí alguém me falou, mas em coreano também, em japonês também, em chinês também. Quer dizer, tem uma similitude aí de crise de oportunidade e nós achamos que o Brasil tem que investir em marca e que tem que ser proativo em relação à China e a outros mercados. E também acho que commodity é uma palavra que muita gente acha feia, mas nós somos o maior exportador de caixa de papelão do Brasil. Nós somos o maior exportador de embalagens flexíveis do Brasil, porque tudo que nós exportamos tem rótulo, está empacotadinho, está em caixinha, está em caixa de papelão. E, às vezes, as pessoas dizem que é commodity, né? Como se fosse comparar minério de ferro com uma caixinha de hambúrguer. Então, e marca, né? Então, me incomoda quando fala que nós só exportamos commodities, né? Porque, no fundo, o que tem de tecnologia numa indústria, numa cadeia produtiva, o que tem de mão de obra, o que tem inúmeras coisas, né? Nem todo mundo pode fazer igual, com qualidade e competitividade. A gente está muito otimista em relação à China. Estive lá 2 semanas, vou voltar em abril, e espero que nessas próximas reuniões a gente tenha muito boas novidades. Hoje está saindo um comunicado ao mercado do nosso primeiro embarque para a China, dia 1º de março. Muito bem. É um bom exemplo. E com isso as perguntas estão em aberto. Por favor. Embaixador, meu nome é Marcos Freitas, eu sou professor aqui na FAP, e eu tinha 2 perguntas para o senhor que eu estava pensando. O primeiro delas é como é que o senhor observa, e como tem refletido na China, essa questão protecionista brasileira nos últimos tempos, que tem crescido bastante, até na questão do setor automobilístico recentemente. E aí, dentro desse escopo, para o Itamaraty, hoje em dia, as relações Brasil-China têm o mesmo peso que a relação Brasil-Estados Unidos? Essa era uma pergunta assim. E a segunda, que eu queria só lhe perguntar também, é que, basicamente, a gente observa, desde Deng Xiaoping, um balanço entre globalização, no sentido de expansão e venda dos produtos chineses, mas, por outro lado, como o senhor falou bem, a questão do controle em razão da utilização, aqui eu vou usar o termo ditadura, mas é como a gente observa na literatura em alguns locais. Por quanto tempo esse paralelo, esse paradigma, globalização versus controle, deve prevalecer? Obrigado. Você quer pegar umas 2 ou 3? Vamos pegar mais 1 ou 2 perguntas, por favor. E aí, eu acho que tem que... 3 cada vez. Embaixador Clodoaldo, boa tarde. Meu nome é Sandro, eu sou responsável por comércio internacional do Grupo Pão de Açúcar. Eu gostaria que o senhor desse uma pequena palhinha sobre como o senhor vê o comércio bilateral em Yuan. Mais uma dessa primeira rodada. Aqui, bom, já tinha lá. Por favor, pega lá. Terceira pergunta. Embaixador, meu nome é Rodrigo, eu sou do Itaim Banco de Negócios. Nós somos um banco de negócios sino-brasileiro, temos sociedade com os chineses também. A minha pergunta, que eu fiquei imaginando enquanto o senhor falava, é de que maneira, na opinião do senhor, o fato da China estar tentando fazer essa transição para produtos de qualidade maior não conflita com a condição política deles? E de que forma isso não vai dificultar essa transição política que tem que ser feita de alguma forma, porque aquilo, de uma forma, tende a explodir, na minha opinião, e eu vou à China com frequência, e eu sinto isso conversando com meus sócios chineses, existe, na minha opinião, um certo descontentamento com aquilo.
E eles tentam fazer um ponto de ter produtos com qualidade maior e ter produtos com integração intelectual maior. E eu vejo isso como uma contradição. Eu vejo os chineses pouco criativos, pouco dispostos a oferecer opiniões, a oferecer coisas, novidades no mundo, exatamente por conta dessa pressão política que é exercida. Eu queria só uma opinião do senhor, por favor, a respeito disso. Obrigado. Três. Bom, três perguntas super interessantes. Na realidade, a primeira são várias perguntas, né? E tratam aspectos diferentes. A questão das medidas de proteção que o Brasil tem tomado em relação às exportações chinesas. Olha, eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu passei anos da minha vida explicando medidas de proteção em Washington, em Bruxelas, em Genebra. Então, medida de proteção, todo mundo toma, de uma forma ou de outra. Porque comércio internacional não é para liquidar setores industriais, nem é objetivo, pode ser objetivo de comércio internacional provocar desemprego, provocar crises em setores. Então, eu acho que é natural que você tenha, em certos momentos, a necessidade de adotar medida de proteção. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é um momento de grande dramaticidade. Não é só a questão da multipolaridade, da transição por que está passando a estrutura mundial, algo de grandes proporções. Mas, no plano econômico, você está vivendo um momento de grande incerteza. Quer dizer, quando você tem uma crise sincronizada entre todas as grandes economias mundiais, onde você tem problemas financeiros de uma ordem gigantesca em todas as economias desenvolvidas, e onde você tem uma utilização de políticas monetárias e fiscais que levam a uma injeção de recursos maciça nas economias e que levam a um extravasamento desses recursos para o exterior, e onde muitos países procuram praticar políticas de câmbio que tentam favorecer as suas exportações, esse momento é um momento que cria uma instabilidade muito grande. E você tem que se manejar com grande cuidado num momento como esse. Eu acho que os chineses, é claro, se ressentem das medidas que são tomadas, mas eu acho que eles entendem que há, do nosso ponto de vista, primeiro, uma determinação de tomar medidas que sejam medidas que o Brasil possa justificar, que o Brasil possa explicar, etc. Segundo, que as medidas são tomadas quando a situação se torna insustentável. Se você olhar a taxa de crescimento de certas exportações chinesas para o Brasil, vai ver que, mesmo que a situação da economia mundial fosse totalmente diferente e que os Estados Unidos, a Europa estivessem crescendo a taxas elevadas, etc., e que o Brasil estivesse exportando muito mais para esses mercados, e a situação da indústria brasileira, portanto, fosse muito mais confortável, você vai ver que, mesmo num período dessa ordem, as taxas de crescimento de 80%, 90% de um ano para o outro não são possíveis de serem mantidas sem que haja algum tipo de ruptura. Então, isso, a meu ver, é claro. E eu acho que o importante, nesses momentos, é você dialogar, é você conversar, é você explicar para o outro lado o que está ocorrendo e a necessidade que você tem de tomar medidas, porque não há
uma perspectiva de adoção de medidas pelo outro lado também, que minorem o problema e que procurem equacionar o problema. E foi isso que ocorreu na recente reunião da COSBAN. O diálogo foi um diálogo franco, aberto, claro. Os dois lados colocaram as suas preocupações e a conclusão foi de que é necessário buscar alternativas que permitam, reduzir o ritmo de exportações chinesas em certos setores. A forma de fazer isso, você pode ser muito criativo e encontrar muitas formas. Em comércio, tudo é possível. Então, não é nada difícil você encontrar mecanismos que permitam equacionar esse problema. E a outra é que é preciso fazer um esforço positivo. Essa iniciativa da Brasil Foods e de desenvolver as cadeias de distribuição dos produtos com marca na China é uma iniciativa extremamente importante. Ela foi possível porque nós conseguimos, nos últimos 3 anos, abrir o mercado de carnes da China, nas 3 carnes, para as exportações brasileiras. Então, foi o resultado de um trabalho a nível do governo que permitiu, o Ministério da Agricultura, Itamaraty, etc., que permitiu eliminar as restrições sanitárias, fitossanitárias, etc., para os produtos do agronegócio. Então, hoje, o Brasil é o maior exportador de carne de frango para a China, o Brasil é o maior exportador de carne bovina para a China, se a gente somar as exportações de Hong Kong da China, e o Brasil começou a exportar carne de porco para a China. É claro que a China é o maior produtor mundial de carne de porco, a China produz 50 milhões de toneladas de carne de porco, e é o maior consumidor também. Então, você tem e agora os empresários têm que caminhar nesse sentido, aproveitar aquilo que foi feito para desenvolver as suas exportações, e há um espaço imenso para desenvolver essas exportações para a China. Então, eu acho que você tem que combinar medidas defensivas, que podem ser necessárias em determinado momento, para determinados setores, com uma estratégia ofensiva clara, tendo presente que a China é a segunda maior economia do mundo, vai se transformar, é o segundo maior importador do mundo e provavelmente se transformará no primeiro maior importador do mundo. Então, explicar medida de proteção é algo que todo mundo faz, é perfeitamente inteligível, possível de fazer. O que é importante é ter um diálogo constante e não e procurar explorar formas conjuntas de tratar do problema. Olha, as relações do Brasil com a China, elas não devem nunca ser vistas como relações excludentes em relação a outras parcerias tradicionais que o Brasil tem. Quer dizer, da mesma forma que a relação da China com os Estados Unidos é a relação bilateral mais importante para a China e a mais importante para os Estados Unidos, a relação do Brasil com a Argentina, com os países sul-americanos, com os Estados Unidos, com países europeus, com outros países asiáticos, com a Índia, etc., são relações extraordinariamente importantes. Então, nós temos uma política externa que olha para o conjunto, e a China tem um papel cada vez mais importante nesse conjunto, independente do papel de A, B ou C, e que seguirão sendo parceiros importantes. Por isso é que a política externa é uma política aberta, universalista, etc. E não é uma política excludente. Por outro lado, a China, com esse papel crescentemente importante na relação bilateral com o Brasil, é algo onde a presença dos dois países não se esgota no bilateral. Quando a relação, há alguns anos atrás, era uma relação bilateral incipiente, mas tinha basicamente um conteúdo bilateral. Hoje ela tem um conteúdo que vai muito além
do bilateral, com o BRICS, com o G20, com as parcerias com a China, em vários setores, onde nós, Brasil, China, Índia, Rússia, etc., estamos procurando justamente criar as condições para redesenhar um pouco as relações internacionais. Globalização e controle, né? Olha, a China, ela conseguiu combinar, eu acho, no que chamou de socialismo com características chinesas, essa abertura que foi uma abertura localizada e uma abertura que foi organizada, né? Então, se você olhar o desenvolvimento das zonas de processamento e exportação na China, que foi, digamos, uma das contribuições da época do Deng, da primeira zona de Shenzhen, etc., vai ver que a China procurou fazer, digamos, uma utilização da globalização, mas mantendo certas características do seu sistema. A presença de empresas estatais é determinante em certos setores da economia, o controle do setor financeiro. Então, não houve uma abertura do mercado da conta de capitais ou do mercado financeiro na China. Agora, a China está procurando transitar para uma nova forma de organização do setor financeiro. Então, a utilização da globalização ela foi basicamente na área comercial e foi feita de uma forma que os chineses desenvolveram para combinar um sistema socialista, partido único, etc., com um capitalismo de características diferentes. E fizeram isso com enorme êxito, garantindo taxa de crescimento de 10% ao ano em 30 anos, retirando 500 milhões de chineses da pobreza absoluta e se transformando no maior centro manufatureiro do mundo e no maior exportador mundial. Então, esses resultados não dá para desconhecer. Tem uma outra face do modelo chinês que eu não vou entrar aqui, pois também sou embaixador em Pequim. Mas não dá para desconhecer o que foi feito, né? Um grande líder chinês, quando perguntaram a ele sobre essa questão de liberalização, etc., a resposta dele foi: olha, eu, na minha vida, eu estou contente de ter tirado 500 milhões da pobreza, de modo que depois virão outros que farão outras tarefas. O comércio em yuan. Olha, essa é uma questão complexa. Na atual estrutura do comércio exterior brasileiro, é um pouco difícil visualizar como a gente poderia desenvolver de uma forma maior comércio em moeda local. Por quê? Porque 85% das exportações são de produtos de base, uma grande parte minério de ferro, soja em grão, petróleo, etc. E é importante ver como é que se manejaria com um superávit brasileiro tão grande no comércio bilateral essa questão. Eu acho que o comércio em moeda local é algo importante, porque uma das transformações por que está passando a economia mundial é justamente essa redução do papel do dólar, do ien, do euro, etc. E um crescente papel de outras moedas. E, dentre essas moedas, seguramente o yuan, com reservas de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares, é uma moeda que tem, e com o peso da economia chinesa, é uma moeda que tem um futuro em matéria de internacionalização. O comércio em moeda local é um pequeno passo nesse sentido.
no sentido de tornar o yuan uma moeda livremente conversível. E eu acho que a gente pode explorar, com cuidado, formas que sejam benéficas para o Brasil. Não se trata de criar comércio e moeda local para beneficiar o outro lado. Trata-se de criar moeda em local, comércio e moeda local para beneficiar o Brasil, para diversificar as exportações brasileiras, etc. E eu acho que isso é possível fazer, e acho que a abertura de bancos brasileiros na China poderia ajudar também nesse contexto. E acho que a abertura do Banco do Brasil, de uma agência do Banco do Brasil na China, podia ser um passo para facilitar essa transição, além de buscar formas e mecanismos que permitam dar um tratamento adequado a essa questão, que é tecnicamente complexa. Essa questão da criatividade, da mudança do modelo chinês, essa é uma interrogação que muita gente se faz. Aparentemente, a cultura chinesa não tem esse elemento de criatividade, mas é que a visão da cultura chinesa e do que é a criatividade é completamente diferente da nossa visão. Aqueles que tiverem interesse, não gosto de mencionar obras e autores, mas eu tenho lido recentemente um sinólogo e filósofo francês chamado François Julian, que procura justamente dar essa visão do que é digamos, quais são os conceitos essenciais da cultura chinesa. E eu acho que os textos do François Julian abrem um enorme universo, que é um universo que você inicialmente não percebe ao olhar para a China. Mas eu concordo em que existe, com a sua avaliação, em que existe uma certa contradição entre um sistema político mais fechado e uma transformação da criatividade de uma economia numa economia criativa. Eu acho que os chineses não estão alheios a essa questão, e eles reconhecem isso. Então, você não pode esquecer que a China forma mais de 600 mil engenheiros por ano, de que a China tem 500 milhões de utilizadores da internet, a maioria deles em telefone celular, e de que a China tem hoje universidades de grande nível, tem uma arte contemporânea extremamente criativa e rica. Então, eu acho que a China tem condições de desenvolver uma criatividade chinesa diferente da nossa e que vai permitir essa transição de modelo. Mas é uma tarefa difícil. E, em última instância, eu acho que esse novo modelo econômico vai gerar pressões também para uma transição na área política. Um dos textos que eu escrevi sobre China recentemente, uma das coisas que eu dizia é que eu achava que a dicotomia entre político e econômico estava chegando ao fim e que estávamos chegando um momento em que o progresso no econômico tem que ser acompanhado também de uma flexibilização da estabilidade no político. Acho que eu cheguei ao limite do que eu podia. Eu acho que nós estamos aqui com um problema de tempo. Não sei se a gente faz uma nova coleta de 3 perguntas rápidas ou encerramos agora. Está todo mundo cansado. Tá bom, então, em respeito à plateia, nós paramos por aqui, agradecendo a todos a presença, agradecendo muito ao Clodoaldo por essa excelente palestra e pelas questões muito relevantes que ele levantou. Tá bom. E eu gostaria de terminar fazendo 2 comerciais.
A todos aqueles que se interessam por China, eu sugiro que visitem o site do Conselho Empresarial, que tem um conjunto de informações bastante atualizadas e relevantes sobre essa relação, e se gostarem, que participem do Conselho e que se inscrevam no Instituto Confúcio da FAP, que deverá em poucos meses começar a funcionar. Eu espero que contribuindo muito para reduzir essa distância de conhecimento e informação que nós temos de cada um dos lados. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado.